Rápido, fugaz, cortado. Tempo e espaço na contemporaneidade. Falamos muito que a contemporaneidade se caracteriza pela transformação da experiência com o tempo e com o espaço. E mexer com tempo e espaço significa mexer com a própria vida. A gente teoriza sobre isso, mas nem sempre consegue trazer exemplos claros que mostrem que nosso viver tem se alterado, graças, entre outros elementos, à ascensão da tecnologia sobre nossa vida ordinária. Talvez uma das formas de entendermos isso seja imaginarmos que estamos entrando num novo regime de visualidade. A expressão é pomposa, eu sei, não a leve muito a sério. Mas o que eu quero dizer é que estamos produzindo e consumindo imagens de um modo bastante distinto daquele que caracterizou o convívio com as imagens, desde, por exemplo, o nascimento e a massificação da fotografia e do cinema. E como as imagens têm a ver com o tempo e o espaço, quem sabe refletindo sobre elas, a gente também entenda melhor o que está acontecendo. Mas antes de avançar o raciocínio, deixa eu lembrar como as imagens em movimento se arrumam em nossa cabeça a partir de dois elementos que as caracterizam, a tomada e a cena. De um modo simples, eu posso dizer que a tomada é quando eu pego uma câmera e tomo uma série de imagens, ou seja, é uma sequência de quadros tomados em conjuntos, normalmente com uma única câmera. Uma cena, por sua vez, é uma unidade semântica que tem um sentido em si mesma. É como uma pequena história dentro da história, por isso pode ter uma ou mais tomadas. É claro que hoje não deixamos de ter cenas e tomadas, mas há uma diferença. As fotografias e o cinema eram pensados de modos distintos porque apontavam para a continuidade, para o fechamento de uma história, para a permanência das coisas. O filme e a fotografia eram feitos inteiros e para durar. E aqui a coisa pega, porque as imagens com as quais lidamos hoje, na palma da mão, são marcadas por três características bem distintas dessa pretensão de inteireza. As imagens de hoje são baseadas no corte, na aceleração e na fugacidade. O corte são os Reels e os Shorts que encontramos por aí. O que mais tem são esses Shorts, pedaços, fragmentos de conversas e vídeos. E quando você menos espera, o corte corta. Muitas vezes, a história que estava dentro da história não se completa. E aí, lembra do conceito de cena? A cena não fecha. Fica um pedaço de história que, além de ser pedaço, é incompleto em si. Já a aceleração está tanto no modelo de produção quanto na possibilidade de fazer os vídeos e os áudios andarem mais rápido, uma vez e meia, duas vezes. Essa coisa tão atual de acelerar os filmes, paradoxalmente, nos lembra os primórdios do cinema, quando os personagens pareciam acelerados. Tudo parecia acelerado, na verdade. Isso acontecia, a gente sabe, porque os filmes eram rodados com 18 imagens por segundo. Depois, projetados em máquinas que conseguiam reproduzir 24 imagens por segundo. Era essa a diferença que fazia com que os personagens aparecessem mais apressados. Agora preste atenção numa coisa. Você já observou que quando uma novela de época, por exemplo, quer projetar uma cena como se ela estivesse acontecendo no passado, ela normalmente cria essa cena em preto e branco e com os personagens acelerados, como nos primeiros filmes do Chaplin. Então, essa aceleração que hoje parece tão atual, tão moderna, tão avançada, pode na verdade não ser tanta novidade assim. É um recurso utilizado também como referência ao passado. Por isso que também passado e presente, para frente e para trás, aparecem misturados na contemporaneidade. Por fim, a fugacidade da imagem. Elas são feitas para desaparecerem, se perderem no labirinto de tantas outras imagens. Quem nunca perdeu um vídeo que estava vendo simplesmente porque olhou de lado ou deixou o celular deslizar na mão? A imagem ainda existe, mas você perdeu o caminho que te conectava a ela. Além disso, são imagens com prazo de validade. Veja esse Reels ou esse status antes que ele desapareça. Aqui fica a impressão de que viver nesse mundo rodeado por coisas partidas, fugidias e aceleradas só pode nos trazer... Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.